vamos lá pegar nossas Bíblias, vamos abrir na Epístola de Judas, penúltimo livro da Escritura. Já há algum tempo nós temos estudado essa epístola, já há alguns meses, salvo engano, uns 2 meses, ou alguma coisa nesse sentido, algo próximo disso, 2 meses, né? Vamos então fazer a leitura. O capítulo é um capítulo único, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tendo-o tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, amados, nós temos ministrado nesta carta, os irmãos têm acompanhado, como nós colocamos aqui, os fundamentos que Judas apresenta antes de tratar de um problema que naquele tempo a igreja já enfrentava. Bem, o problema o contexto no qual a carta se situa, fala de indivíduos, fala de pessoas que se introduziram com dissimulação no seio da igreja para perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então Judas fala de uma maneira direta para tratar com esse tipo de pessoas, né? Veja o versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, vendo o contexto que a igreja vivia, sendo influenciada por esses homens maus, perversos, pelo joio, está em Mateus capítulo 13, que tinha um propósito específico de corromper a mensagem. E aí Judas então fala acerca de 4 coisas. Ele fala sobre a salvação propriamente dita, ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre a fé, ele fala sobre o senhorio de Jesus Cristo. Ele aponta 4 aspectos positivos do evangelho, certamente que seriam aqueles elementos do evangelho que estariam sendo combatidos, ou melhor, estariam sendo corrompidos por esses homens perversos. Então a carta, para nós, no sentido positivo, ela visa nos advertir contra o falso evangelho, ou contra os falsos evangelhos. A carta visa nos advertir contra esses homens perversos, esses homens que negam o senhorio de Cristo, pessoas que ao falarem da salvação de Jesus Cristo, falam apresentando uma graça que não é a graça verdadeira de Jesus Cristo, porque ao falarem da graça, diz que eles transformam a graça em libertinagem, ou seja, eles não compreendiam o conceito de graça conforme a Escritura, ou se compreendiam, deturpavam tal conceito, não é? E não somente negavam ou transformavam a graça em libertinagem, como também eles acabavam com isso negando o senhorio de Cristo. Então essa carta tem um conteúdo, primeiramente, apontando para esses homens maus de denúncia e de combate a tais pessoas e tais mensagens, como tem para a igreja o sentido de exortação, de advertência, para que a igreja pudesse se precaver contra tais ensinamentos e, sobretudo, para que a igreja pudesse se posicionar frontalmente contra tais ensinamentos, como Judas coloca, né? A fim, exortando-vos a batalhardes diligentemente em prol desta fé, que é a fé do evangelho, que é a verdade do evangelho, que nos foi dada de uma vez por todas. Quando então ele fala sobre esses homens perversos, ele deixa claro que tais homens não escaparão ao juízo divino.
Ou poderíamos falar de maneira mais abrangente: não escaparão do juízo divino, lembrando que esse juízo, como falamos semana passada, é um juízo passivo, mas é um juízo divino. Tais homens não escaparão a esse juízo, e quantos se corromperem com tal mensagem e viverem tal mensagem equivocada, que negam o sonho de Cristo e transformam a graça em libertinagem, sofrerão esse juízo divino.